problema não é demarcar a terra indígena, porque isso está na Constituição, certo? O problema é quais são os requisitos que existe para essa demarcação. Eu tenho alguma insegurança vivendo anos em uma propriedade que ela possa ser demarcada? É essa a preocupação. E dos povos indígenas, né, todo mundo acompanha aí por vídeo, WhatsApp, os povos, eles também estão utilizando essas ferramentas, né? Vocês veem uma parte pedindo, eu quero produzir soja. A outra, não, eu quero extrair minério. Não, os outros são contrários. E eles são uma amostra de quem somos nós, né? Nós também não temos as mesmas prioridades, né? Então, tudo eles estão pedindo, na verdade, chama-se autodeterminação, que é, nós gostaríamos de definir o nosso futuro. Quando alguém não indígena diz, eu quero fazer com que essa comunidade fique isolada para preservar a linguagem dela, na verdade, mundialmente, você tem que respeitar a autodeterminação. Se eles quiserem acabar com a linguagem, é direito deles, certo? Então, a partir do momento que você entende o que é autodeterminação, você entende que não é o que você quer para eles, mas o que eles querem para a vida deles. Está ligado ao produtor ter o título de propriedade para pegar um crédito, para começar de repente a pensar em industrializar. Imaginou alguém que não tem o título de propriedade falar em industrialização? Então os deputados que estão aí nos assistindo, entendam o seguinte, antes de qualquer coisa é ter uma formalização da propriedade, senão não vai ter esse segundo passo. Então a regularização fundiária, ela é fundamental para que a gente possa evoluir do ponto de vista do produtor, e aí vem do ponto de vista da gestão dos ativos ambientais, onde nós temos menor pressão de desmatamento, onde você tem um CPF associado àquela propriedade, porque aquele sujeito está submetido a um calhamaço de legislações e de responsabilidades que são muito gravosas, né? Hoje, com o sensoriamento remoto, ou seja, com imagem de satélite, imediatamente após uma supressão vegetal indevida, o órgão ambiental consegue identificar. E esse sujeito pode ter uma série de questões. O embargo é um ato administrativo, todo mundo fala de embargo. O objetivo do embargo não é punir. O embargo é para cessar o dano ambiental e propiciar a regeneração. A punição, ela vai até punições penais. Entendeu? O camarada que ele é recorrentemente um criminoso contra o meio ambiente, ele tem uma série de outros problemas. Primeira coisa, ele vai perder a certidão negativa dele, ele não vai conseguir comercializar com tradings e adquirentes internacionais de carne bovina, ele não vai conseguir comercializar com quem vende para grandes redes de supermercado, ou seja, mesmo que o comprador dele não tenha um cliente lá na Europa, e lá na Europa você tem uma exigência, né, muito maior do que o que eles fizeram, esse produtor vai estar submetido a essa legislação. Então é preocupante para a gente, é preocupante para nós, Estado de Rondônia, a questão da regularização fundiária, de dar clareza à demarcação de terras indígenas e como que a gente dá um pouco mais de racionalidade para essa discussão sobre meio ambiente. E aí eu vou mostrar para vocês que ela é de interesse também dos produtores e eu posso dizer para vocês com toda certeza que, inclusive, economicamente, na verdade, o ESG nada mais é do que uma tradução para o inglês do tripé da sustentabilidade, certo? E eu preciso ter funcionários, colaboradores, que são bem tratados, assim como eu gostaria de ser, né? Para que eles possam vestir a minha camisa e possa ser assim como eu. Estou lá em cima da minha máquina, a minha máquina deu um problema, eu paro e não vou continuar tocando com ela, que eu sei que vai quebrar. Então, o ESG nada mais é, gente, do que a maioria das pessoas corretas que trabalham no Brasil em qualquer segmento, seja na comunicação, seja na política, seja no agronegócio, os bons são a maioria. Os bons fazem corretamente. E dizer que uma pessoa tem um apontamento ambiental é porque ele é um criminoso, você está completamente enganado, porque primeiro você precisa conhecer, né, todo o arcabouço jurídico que se tem e todos os entraves que nós temos até de entendimento legal sobre o que é correto e o que não é. Nós precisamos, como sociedade, nos passar a limpo e definir o que é a sustentabilidade que nós queremos.
Antes disso, nem os produtores e nem ninguém vai conseguir atender qualquer expectativa. A gente erra com as comunidades indígenas a tentar adivinhar o que eles querem. Os parlamentares, o governo, o Estado, erra ao tentar resolver os problemas do setor econômico. Não precisaria a gente mudar a Constituição, a gente precisaria de uma reforma do ICMS, que nós tivéssemos uma racionalidade, né, nessa loucura que virou o ICMS dos estados. Então, isso não precisa fazer por PEC, você pode fazer por lei complementar, você pode fazer, até o secretário de Fazenda, por meio do CONFAS, eles conseguem fazer essa alteração, presidente. Tá? Então, eu vou lá, faço um regulamento de ICMS, dou autonomia, dou grades ali, né, escadinhas para os estados. Esse estado quer ter diferimento para atividade agropecuária, esse estado não quer. Então você faz uma legislação que alguns aderem a uma área, outros aderem ou não, para você continuar tendo a liberdade, né, que está prevista na Constituição dos entes federativos. Porém, você tem um único instrumento que a pessoa precisa estudar para conhecer. Você estudar o regulamento de ICMS de Rondônia, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, já é matéria suficiente para você ser internado. Já é matéria suficiente para você ser internado. Você olha um e fala assim, isso aqui é coisa de louco. Aí você olha outro, você começa a ficar em dúvida em qual que é pior, sabe? Isso estaria nas mãos do executivo, tá? Nós não precisaríamos de uma reforma tributária por isso. O outro, que acabaria com uma série de problemas dos empresários, seria a questão do ISS. O ISS é uma loucura. Quem tem empresas em vários municípios ou quem opera digitalmente não compreende como que funciona isso. Aí ele vai trabalhando, daqui 3 anos ele recebe uma execução fiscal. Por exemplo, eu hoje estou com uma residência em Cuiabá, estou com outra residência em Brasília, emito nota para Cuiabá, emito nota aqui para Porto Velho, Vilhena, Rondônia, certo? Estou emitindo nota, na minha cabeça eu estou fazendo tudo corretamente, estou recolhendo os impostos. Mas aí tem um entendimento municipal que daqui 3 anos eu posso ser executado com juros e multas. Então, essa irracionalidade, para ser corrigida, não precisaria de uma PEC. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque assim, o discurso fácil, ele embriaga os ouvidos, mas nem sempre ele atinge o resultado que você quer. Você dizer que vai juntar 5 tributos e não, eu vou ter uma alíquota só e isso vai ser simples. Espera aí, né? Isonomia não é isso. Isonomia é tratar os iguais como iguais, né? E os diferentes na medida de suas diferenças. Querem entender uma coisa? A PEC 45 que está sendo discutida na Câmara, aventa-se que na lei complementar, para colocá-la de pé, teria uma alíquota, 5 impostos transformados em de 25%. Tá? Então eu teria lá um perfume francês, 25%, e um pacote de arroz, 25%. E a proposta é fazer um cashback para os pobres. Olha só que nome, cashback para os pobres, né? Cashback seria o seguinte, o pobre paga nesse mês e no mês seguinte ele recebe o dinheiro de volta dos impostos. Vocês acreditam nisso? Eu não posso ser nem muito cético estimando o futuro. Eu vou olhar para uma situação posta. Todas as exportações, produtos industrializados, produtos semi-elaborados, produtos básicos, soja, ou carro, qualquer coisa é imune à tributação do ICMS, certo? Tudo. Quando falam que é só soja, quando que é só o gado, estão completamente enganados. É só ler a Constituição, são todas as exportações que são imunes ao ICMS e alguns outros tributos. Quando um adquirente, um comprador, seja uma trading, ela compra de alguém aqui no mercado interno e ela recolhe o tributo, ou esse vendedor, aquele que vendeu para ela recolhe o tributo, ela tem o direito constitucional de aproveitar esse crédito na próxima operação, certo? Isso é uma regra básica, não foi criado no Brasil, tá? Isso chama IVA, a Europa, todo mundo utiliza essa regra da não cumulatividade. Eu recebo de você um crédito tributário, eu abato naquilo que eu iria pagar. Quando você tem uma exportação, ou seja, uma imunidade, eu não tenho no que aproveitar isso daqui, então, naturalmente, vai acumular-se crédito, né?
E os créditos acumulados só nas trading são bilionários. E entra governo e sai governo e vem a promessa de que vão resolver esse acúmulo de créditos e não resolve esse acúmulo de créditos. E qual que é o resultado reflexo disso? Se eu não tenho, eu como trading, eu não tenho esse crédito de volta, eu vou considerar ele como uma tributação. Então eu estou frustrando o objetivo da imunidade constitucional, porque por mais que diga que eu não estou tributando na exportação, eu vou lá e saco do produtor, certo? Eu vou glosar do valor que eu vou pagar para o produtor, porque eu não tenho certeza, eu não sei quando na vida que eu vou receber esse crédito de volta. Então eu já pego esse ICMS, eu pego esse FETAB no caso do Mato Grosso e vou recolher dele, vou reter e retirar dinheiro que deveria estar correndo na economia, né? Então é isso. Deputados, nós estamos, o meu papel em Brasília é fazer a interlocução com esse setor, é a gente fazer um debate, colocar os contrapontos, né? Eu represento o setor, então a gente sempre vai estar, obviamente, calçando o sapato do produtor rural, calçando o sapato do pecuarista, e cabe ao parlamentar nos ouvir a indústria, ouvir o comércio e fazer aquilo que seja mais equilibrado, tá? Vamos passar? Pode passar. Ou só clica na tela. Vamos lá. 1, 2, 3. Só clica na tela que eu acho que vai passar. Só um pouquinho, pessoal. Dá para passar por aí? Só um segundo, Zé. Problemas técnicos. Então, assim, a reforma tributária. Eu vou falando aqui, a hora que você passar aí, você me dá um sinal. Então, a reforma tributária é um problema. Agora, também nós estamos com os municípios aqui. E os municípios precisam entrar muito nessa discussão, porque se está falando aí de juntar o ICMS e o ISS, e disso ser consolidado em uma base nacional e ter uma distribuição, certo? Nós precisamos ficar muito de olho nesse algoritmo aí, porque estados como o estado de Rondônia, Acre, Amapá, Mato Grosso, podem perder muito dinheiro nessa brincadeira. A conta não é simples de fazer, mas nós já sabemos que os nossos estados, os estados mesmos perdem. Os municípios eu ainda não cheguei de ver os cálculos, mas os estados eu tenho certeza que perdem, porque eu vi o cálculo do secretário de Fazenda do estado de Mato Grosso, e eles, o que é fundamental para o estado aderir à reforma tributária? Um fundo de recomposição de receitas. Mas espera aí, olha só, eu vou fazer uma reforma para me causar uma distorção, para eu ter que criar um fundo para reequilibrar as contas. Eu preciso fazer uma consolidação de tributos, mas eu não posso mudar de hoje para amanhã. Essa é uma outra pegadinha. Eu junto 5 tributos em um. No ano que vem, eu não tenho esses 5 tributos, eu tenho 6. Porque eu vou ter uma regra o seguinte: esse tributo que está nascendo vai crescendo e os 5 tributos vão caindo. Olha que loucura para o empresário calcular isso. Então ele vai reduzindo, ele ainda tem que tirar os boletos dos 5, vão reduzindo, e agora mais o do sexto, até esse sexto bater no topo e esses 5 caírem a zero. Isso uma reforma fala em 5 anos, a PEC 45, a outra fala em 8 anos. Que simplificação é essa, né? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês um trabalho que a ProSoja fez junto com a Embrapa Territorial, lá em 2019, que trata de uso e ocupação do solo, para vocês verem o quanto que ambiental e fundiário é o nosso interesse, gente. Todo mundo deveria tentar resolver a questão ambiental e fundiária do estado de Rondônia, senão nós não teremos desenvolvimento social, tá? Então, ilustrando para vocês, é assim que a Embrapa Territorial faz. Ela começa lá das propriedades, vendo onde tem APP, reserva legal, excedente de vegetação nativa, e ela vem subindo e faz um mapa, certo? No caso do estado de Rondônia, a ProSoja Rondônia contratou esse estudo e ajudou e contribuiu para o levantamento desses dados, mas os técnicos que elaboraram foram os da Embrapa Territorial. Então faz aquilo ali, o verdinho é onde a gente tem vegetação protegido
dentro das propriedades rurais, tá? Porque todo aquele outro restante são vegetações que são parques, áreas indígenas, tá? Uso e ocupação do solo em 2019, então, eu friso que é 2019, a gente pode atualizar esse estudo. O estado de Rondônia tem 23,8 milhões de hectares, 116 mil imóveis rurais com CAR cadastrado, 36 áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação, enfim. E as áreas protegidas? Aí que vem, áreas protegidas, tudo aquilo que é verde, gente, ou é unidade de conservação ou é terra indígena. Esquece aquilo ali, ninguém vai ter liberação, licença, nada. Aquilo é preservado, não se tem discussão em relação àquilo, não é zoneamento, não é nada que você vai mexer que vai impactar nesse mapa que vocês estão vendo aí, tá? Áreas destinadas à preservação. Isso aqui é dentro da propriedade rural. Reserva legal, área de preservação permanente e vegetação nativa excedente, ou seja, produtores ainda têm uma margem para poder explorar na propriedade, mas ainda não fizeram uma conversão. Então, tudo isso, juntando tudo isso, esse é o outro mapa verde aí do estado de Rondônia. E fica assim, verde com verde, 15,6 milhões de hectares de florestas preservadas, certo? 15,6 milhões de floresta. Isso é 65,6% do nosso território está preservado. Olha que beleza. E se nós estamos sendo atacados, alguma coisa nós precisamos fazer para mudar a nossa imagem, porque os ativos ambientais nós já temos. Então, como que nós, como sociedade, nos juntamos para fazer isso reverberar de uma forma positiva, né? Seja você da esquerda, da direita, do centro, de qualquer que seja a sua agremiação, você é rondoniense, então isso é uma prioridade para você. Mostrar para o mundo que os produtos de Rondônia carregam um selo verde de 65, quase 66% de vegetação nativa, tá? E aí, ilustrando para vocês, toda vez que falam para vocês assim vamos vender carbono, né? Vamos ganhar muito dinheiro com carbono. Vamos, não só com carbono, mas com serviços ambientais. Nós vamos ganhar com a preservação da floresta em pé, com a conservação da água, porque quem conhece, já fez análise de água, sabe que por mais que tentem falar qualquer coisa, a nossa água é muito mais limpa, pura e palatável do que a água que tem lá mais próximo do litoral. Todo mundo sabe disso, quem vive aqui sabe muito bem, né? Então, para mostrar para vocês um pouquinho do qual que é o valor de que nós temos na mão, e quando a gente for sentar com estrangeiros ou com alguém que vier com alguma ideia bacanizada para a gente, que nós temos que negociar como gente grande, tá? Não é falar assim, nossa, que mixaria, porque 50 milhões de reais realmente é mixaria. Se vocês olharem o que Rondônia tem, 80 milhões, 100 milhões, isso é mixaria. Mas de repente a gente vai precisar, né, dar alguns passos ali, mas negociando como gente grande, porque nós estamos negociação internacional isso daqui. Para você saber negociar internacionalmente, qualquer coisa. Eu trabalhei já com compras para uma multinacional, que eram compras acima de 10 milhões. Antes de eu negociar esse copo, eu tinha que saber toda a história dele, o material, tudo, para eu sentar com um cara que é especialista e ele não me jantar, certo? Então é isso, antes da gente negociar os nossos ativos, nós temos que saber negociar. Então eu vou fazer um cálculo aqui para vocês entenderem. Criamos algumas premissas lá, olhamos para Cujubim, pegamos soja, produtividade 58 sacos, então é hipotético só para precificar a vegetação, tá? Então, produtividade 58 sacos por hectare, preço de venda R$ 150, 100% de utilização da área remanescente, ou seja, aquilo que a lei ainda permite esses produtores abrirem. O milho também, colocamos algumas regrinhas ali, e 50% de utilização da área remanescente. Por quê? Porque você geralmente planta milho em uma área maior, soja, e o milho você, em poucos casos, você planta na área inteira. Às vezes você planta em 20%, 30%, 50%. Então, nós, caso hipotético, 50%. E ficou assim, Cujubim, 386 milhões de hectares,
Áreas preservadas 158, áreas protegidas, lembrem, áreas protegidas é por lei, áreas preservadas dentro das propriedades. Área destinada à produção agropecuária, 15 milhões de hectares aqui, tá? Desculpa, 15 mil hectares, não é milhões, tá? Qual que seria o PIB, calculando em cima daqueles valores lá? Por quanto eu deveria vender essa vegetação? Que é assim, eu vou substituir, produzir soja e milho, por deixar essa vegetação em pé. Qual que é o PIB disso? 674 milhões, tá? Então, se alguém viesse conversar comigo, e eu fosse o município de Cujubim, eu ia dizer, cara, que vale 674 milhões. Quanto você me paga por essa floresta em pé? Aí começa a negociação. Aí o lado de lá vai falar, não, mas os 674 milhões não é a renda do produtor, é o faturamento bruto. Perfeito, não é a renda do produtor. Mas acontece o seguinte, os 674 milhões estão os insumos, estão as máquinas, está a adubação, está a mão de obra que gira o município. Então, eu manter uma árvore em pé significa que eu não estou abrindo mão só da remuneração do produtor, eu estou abrindo mão do aquecimento da economia municipal. É isso que tem que ser negociado. E eu não estou dizendo para vocês que nós não vamos preservar, eu estou dizendo para vocês que nós temos que ser profissionais para falar desse assunto, tá? Mais um exemplo aqui que eu vou passar rápido, mesma regra. Desculpa, Pimenteiras do Oeste, 1,75 bi, que giraria todo ano, se essa vegetação remanescente virasse soja e milho. Olha só, que importante você conhecer. Por último, Vilhena. Vilhena, que já tem uma boa exploração, 288 mil hectares ali no ano de 2019, ainda tinha 821 milhões de espaço, tá? Então, nós temos isso, 66% preservado, isso precisa ser um orgulho para nós, tá? 15,6 milhões de hectares de floresta em pé, 6,7 dentro das propriedades, né, dentro dos imóveis rurais, e 53% dos imóveis rurais estão sendo destinados à preservação. Tá? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os produtores rondonienses que preservam 53% da vegetação dentro da sua propriedade. Bom, as divergências, elas são frutos de regras ou conflitantes, né, ou que não são claras. Por exemplo, os conflitos fundiários são problemas criados ou por uma inação do Estado, ou por uma atitude equivocada dele. Ou ele deixa de agir, ou ele age e acaba criando um conflito. Mostramos lá para vocês o que a gente tem de ativos e quais são as áreas, né? Inclusive as áreas indígenas. Falando em autodeterminação dos povos indígenas, que eu citei para vocês. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Todo ongueiro, todo mundo que é ativista, conhece essa declaração, só que costumam não ler a declaração, costumam apenas colocar embaixo do braço, e eu li, achei até razoável, embora a maioria das coisas que chegam no WhatsApp para a gente assusta, né? Falar, vamos criar um novo Estado dentro do Estado brasileiro, eu fui ler, e aí o artigo 3 diz assim, os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Os povos, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia e autogoverno. Isso aqui não é um novo governo lá dentro. Ele tem direito de ter a política interna dele. Autodeterminação significa ato ou efeito de decidir sobre si mesmo. Não é eu dizer que ele tem que produzir soja ou que ele tem que extrair minério. É perguntar para ele o que ele quer, né? Se esse é um problema e isso tem causado transtornos, cabe a nós, em conjunto, apoiá-los também, tentar entender o que eles precisam, para que a gente possa alinhar também os interesses do setor agropecuário, senão nós não vamos sair nunca dessa loucura, dessa discussão, né? E o do produtor, e qual que é a importância, qual que é o importante para o produtor? Bom, se para o indígena é a questão da autodeterminação, para o produtor é saber se ele tem algum risco sobre a propriedade dele. Marco temporal. O que é o marco temporal, gente? Vão demarcar uma terra indígena.
deveria ter uma comunidade indígena aqui em qual data? A Constituição foi feita, né, nos moldes de um pacto social para trazer a paz, certo? E em cima do texto originário, que é o texto que foi publicado lá em 1988, não é o texto que derivou de alterações, de PEC, não, o texto originário, esses dois dispositivos estão no texto originário. O STF não tem poder de alteração, de modulação, ou de qualquer tipo de alteração por meio de interpretação. Por quê? Porque o direito originário é o que deu poder a ele, é o que deu poder aos deputados. Entendeu? Então, em cima desse direito, desse texto originário, para eu alterar ele, é só com uma nova constituinte. Se ele é uma cláusula pétrea, se ele não é uma cláusula pétrea, eu preciso de uma PEC, mas não o STF. O STF não pode legislar em cima de marco temporal. Tá? E por que ele vem fazendo isso? Ele vem fazendo isso porque ele tem encontrado um vácuo de poder, certo? Nós temos o PL 490 que simplesmente transforma isso daqui em lei, tá? Que é para dar mais clareza, que não seria necessário, inclusive, eu vou mostrar para vocês. Mas ele tenta trazer, ele é de 2007, gente. Ele é de 2007. Em 2009, nós tivemos o caso Raposa Serra do Sol, em que o STF decidiu a Constituição é o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Agora eles estão querendo rever, mas já tinha sido identificado isso como um risco, um projeto tinha sido apresentado, e ele está pronto para o plenário, mas ninguém tem coragem de pegar esse projeto e defendê-lo, e trazer a narrativa correta, explicar isso para a sociedade. Não é a questão de fragilizar o direito das comunidades indígenas, pelo contrário, nós temos muito orgulho porque nós preservamos as nossas tradições e a nossa miscigenação toda. Isso é o que é o brasileiro. O brasileiro, ele é meio alemão, ele é meio italiano, ele é meio português, ele é meio índio, ele é meio tudo, entendeu? Então isso somos nós. Enquanto a gente não entender que essa mistura somos nós e que nós precisamos defendê-los também, está tudo errado, mas sem racionalidade, os dois lados perdem. Olha só o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Eu marquei aqui, gente, vocês estão vendo no presente, imaginam, em 1988, as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. É uma regra geral de toda a Constituição, você precisa respeitar ela. No tempo verbal, certo? Se a Constituição fosse retroativa, ela teria que ser taxativa, expressa, dizendo, aplica-se ao passado, aplica-se ao futuro, certo? Constituição, você lê ela na literalidade. A única coisa que te dá caminhos para poder trazer interpretações são os princípios. Tá? Princípio da isonomia. Eu vou avaliar uma situação, vou ver se está sendo isonômico ou não. Estou tratando esse setor com direito e tal. Isso é isonomia. Aquilo que está expresso não tem regulação de nenhum órgão do judiciário, tá? Mesmo do STF. E aí, mas será mesmo que é um marco temporal? Para não sobrar dúvida, no final da Constituição existe um livro chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é o seguinte, eu faço um ponto de corte, existia uma Constituição que vinha mudando, aí veio o ato constitucional e tal, aí em 1988 eu falo assim, ó, pá, a regra é essa daqui, muitas coisas eu vou precisar de um tempo de adaptação, e esse tempo de adaptação está escrito aqui, no Ato das Disposições Transitórias, e lá no artigo 67 ele diz o seguinte, a União concluirá a demarcação de terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Se a Constituição foi promulgada em 1988, certo? Ele tinha mais 5 anos para fazer a demarcação, mas ele não disse que se o Executivo não tiver braço, se o Estado não fizer o seu papel, se esse objetivo for muito audacioso, regularizar tudo em 5 anos, nós alteraremos o marco temporal. Não, não está escrito isso.
Está escrito que é para fazer em 5 anos, ponto. E se tivesse tudo sido demarcado já, não teria nem discussão mais. Acabou, certo? Acabou, régua passada. Mas aí existe uma discussão que o judiciário traz que é até pertinente. Tá, e se eu tenho uma determinada comunidade que em 1988 não estava na terra, só porque 1 ano antes ela foi tirada na bala de lá, certo? Espera aí, então tive um expurgo possessório ali que precisa ser tratado, mas eu estou mudando o marco temporal? Não estou mudando, eu estou avaliando o caso concreto, mas o marco temporal está sendo mantido. Então, gente, quiser discutir sobre marco temporal de terra indígena, quiser vir a público, nós não temos receio nenhum de falar isso, porque não é o objetivo atacar ou afetar o direito das comunidades indígenas, mas sim de que a gente possa passar uma régua nesse assunto. Isso é o que eu falei para vocês, os conflitos fundiários eles são resultado da inação do poder público ou de sua atuação equivocada, né? A PEC 45 e a PEC 110 eu comentei com vocês, queria deixar só como uma mensagem final, né? 30 bilhões, seguro rural nos Estados Unidos, no ano passado, 20 bilhões de dólares, isso dá mais de 100 bilhões de reais, só o seguro. Quando tem um problema climático, o governo americano manda um cheque para o produtor, certo? Você não tem que pagar por esse dinheiro, você está recebendo ele, porque o valor da commodity caiu muito e não está, né, compensando aí os seus custos. Então você não tem que pagar. Na Europa é até 100 mil euros por CPF. Para quê? Nada determinado. Você recebe 100 mil, a depender do tamanho da sua área, que são 100 mil euros de apoio. Fundo perdido. Aqui o que nós temos? Ano passado, pouco mais de 12 bilhões que o Tesouro aportou dentro do plano agrícola, né? Todo mundo fala, plano agrícola foi 340 bilhões. Ah, é? Como? Olha no Tesouro, olha o relatório do Tesouro, dá quase 13, dá 12,5 mais ou menos, porque todo o restante foi juro livre. O produtor foi lá, pegou, teve que pagar com juro, muito bem remunerado, muito obrigado, porque todos os bancos estão batendo, né, meta, todos os anos eles estão, né, recorde de receita. Além disso, ele teve que hipotecar da alienação fiduciária, ou seja, passar a propriedade, né, de certa forma para o banco. Se não receber, a propriedade já está com ele, não precisa nem de execução judicial. Então, quem está tomando todo o risco desse negócio? Os bancos não tomam risco. Enquanto a gente não começar a olhar coisas diferentes, né, vamos ter que olhar totalmente fora da casinha. Não adianta a gente ficar reclamando para o Banco do Brasil, não adianta a gente ficar reclamando para a Caixa. Isso aí está batido, é bater em ferro frio. Nós precisamos aumentar a concorrência com esses caras, entendeu? Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. As reformas que eu vejo aí, basicamente a oneração da cesta básica, esse negócio de cashback para pobre, isso daí, você tem que estar muito iludido para acreditar. Me desculpa quem acredita nisso, mas é realmente insano. Unificação de PIS e COFINS e ISS, os municípios vão ficar bem atentos a isso. Se unir, viu? Municípios pequenos e do interior para debater isso, porque São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são outros interesses, tá? Risco de perda de arrecadação. Todas essas reformas estão falando sobre o quê? Princípio da tributação no destino. Bonito. Significa o seguinte, quem consome o ICMS vai ser lá onde é consumido. Aonde que é consumido? Aonde tem densidade demográfica, onde tem pessoas. Aqui nós produzimos, lá é consumido. O imposto vai ser gerado lá. Será que todo mundo entendeu isso? Vai ser um baque essa história, tá? Então nós estamos aqui para ajudar. O que nos une é infinitamente maior do que o que nos separa. Muito obrigado a todos. Fica à disposição. Obrigado.